dia. Tudo bem com todos? Com todas? Vocês não estão com uma cara muito boa para segunda-feira. É porque é segunda-feira, justamente por isso, né? Estamos já caminhando para o nosso último mês de aula. Mas ainda temos muita coisa para ver pela frente. Como foram na avaliação? Eu espero que Ellen? Eu também espero que bem, né? Ainda não pegamos as avaliações para corrigir, mas eu espero sair mais alegre do que na primeira avaliação. Tá? Bom, vamos aqui ao slide para começar o nosso bate-papo de hoje. Esse gráfico aí lembra o quê, hein? Nos últimos tempos a gente tem visto muito, né, esse gráfico. Diariamente a gente tem... não coloquei aí o local, nem a data ali, parece que é 2020, 2021. Agosto de 2020 até dezembro. Daqui, olha, vai de julho a dezembro de 2020, depois de 21 até abril de 2021, ou seja, são dados mais ou menos recentes. Trata-se de quê, hein, gente? De casos de Covid, tá? Que, infelizmente, nos últimos tempos a gente diariamente estava lidando com esse tipo de gráfico, vendo, né, na mídia. Aí, olha só, pergunto para vocês, olhando aqui para o gráfico, né, que tem esse vermelho aqui, mais ou menos fazendo um arremate, tem um ponto aí que tem uma maior imagem, né? Tem, né? Aliás, a gente vê, estamos na primeira onda, estamos na segunda onda, agora o pessoal diz que a gente está entrando na quarta onda, né? Olha só, me parece, comparando que bem aqui, né, em toda a extensão desse gráfico, em toda essa área aqui que foi pesquisada, a gente teve aqui um ponto máximo bem aqui. Ou seja, se você pegar exatamente esse dia, 6 de dezembro de 2020, esse dia teve o maior número de casos de Covid registrada, tá? Agora, se a gente comparar aqui também, esse aqui não foi o outro aqui a destacar, né? Nesse dia aqui, que foi entre 14 e 21, era a semana, entre 14 e 21 de março, nós tivemos também outro pico aqui, né, gente? Agora, comparando a quantidade de casos aqui, ela é um pouco menor do que nesse caso aqui, certo? Mas também é o que a gente sempre teve um momento de pico. Tem uma imagem que na vizinhança, se a gente pegar lá na vizinhança, ali foi o maior número de casos nesse dia, tá? Não é o maior de todos, tá? Mas se a gente se restringir aqui, numa vizinhança, aqui sim a gente teve o maior número de casos. A mesma coisa acontece aqui, ó, nos momentos de calmaria, tá? Se a gente for pesquisar em todo esse intervalo, tem um dia, semana, tem uma semana aqui que teve o menor número de casos, tá? Mas tem outras também que teve um momento de baixa, embora não seja a menor de toda a extensão, tá? Então, nós tivemos, assim, momentos de pico, que são as ondas, e também momentos de calmaria. Por sinal, o pessoal está falando que vem uma outra onda por aí. Gente, só dando um conselho, se você não está com seu programa de vacinação completa, vá lá e procure tomar todas as doses que você já pode. Tá, então, na aula de hoje, a gente vai estudar extremos. Vamos ver o slide, por favor. A gente vai estudar extremos de função, né?
assunto que vocês estudaram em cálculo 1 e que é de suma importância, tá? Nas diversas áreas. Em geral, os especialistas fazem a análise de dados, por exemplo, caso de alguma doença. Você passa um tempo analisando os dados, pega esse dado, cria um modelo matemático que descreve aquele comportamento que foi observado, e a partir do modelo matemático você quer predizer o que vai acontecer no futuro. Baseado nesse modelo, quando é que a gente vai ter um ponto de pico? Né? Quando é que essa doença vai, quando é que o número de casos vão começar a cair? Então, é muito interessante você ter uma função e saber como é que você calcula onde é que ocorre o maior valor naquela função, onde é que ocorre o menor valor daquela função, tá? Então, a gente vai ver o que a gente viu lá para a função de uma variável real, hoje a gente vai ver para funções, vai começar a ver para funções de duas variáveis reais, tá? Então, a gente vai considerar aqui, ao longo do que a gente está falando, uma função definida num subconjunto do R2, portanto, é uma função de duas variáveis reais, ela vai pegar um par ordenado, e a regra dessa função é o número real, tá? Leva par ordenado e números reais. Então, vamos estar falando de funções de duas variáveis reais. E a gente vai definir o que são os extremos absolutos de uma função de duas variáveis reais. Tá? Definição análoga que a gente viu para a função de uma variável real. Tá? Então, a gente tem um ponto no domínio dessa função. Estamos falando de função de duas variáveis reais, portanto, um ponto no domínio é um par ordenado. Então, a gente diz que um ponto x0, y0 é um ponto de máximo absoluto ou máximo global dessa função, se acontecer o quê? Eu comparo a imagem da função nesse ponto com a imagem da função em todos os outros pontos do domínio e verifico que a maior imagem ocorre exatamente nesse ponto, tá? Então, comparando, calculo a imagem da função no ponto, calculo a imagem da função em todos os outros pontos do domínio. A maior imagem ocorre naquele ponto x0, y0, tá? Então, ele é o máximo absoluto ou o máximo global. No máximo, pode ter alguém que tenha imagem igual a ele, tá? Por isso, ele é menor, cadê o slide? Maior ou igual, tá? Então, o f de x0 e y0, ele é maior ou igual que qualquer uma outra. Não tem nenhuma imagem lá que seja maior do que ele, tá? Então, a gente diz que ele é um ponto de máximo absoluto ou global, tá? Convém destacar o seguinte, são duas coisas diferentes, ponto e valor, tá? Então, o x0 e y0, que é o ponto que está no domínio, ele é ponto de máximo absoluto, e o valor da função nesse ponto é o valor máximo ou valor absoluto, tá? Da função. É ponto e valor, ok? Então, olha só, tem essa função aí, regra dela, f de xy é 3 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Essa função, qual é o domínio dessa função, gente? R2, né? Não tem nenhuma restrição para essa regra, pode ser calculada para qualquer ponto do R2. Essa função tem máximo absoluto? Tem. Quem é? Pode ter. Quem é esse máximo absoluto? Olha aqui o gráfico dessa função. Tá? Então, claramente, dá para a gente ver que tem uma maior imagem, que é aqui, que é na origem. Então, a origem ela vai no 3, e não tem ninguém. Vou colocar aqui um plano, o plano z igual a 3. Você pode observar que a imagem da função ela está toda abaixo desse plano, certo? Então, no máximo, tem um ponto que leva no 3 e todos os outros valores do domínio são menores ou iguais que 3. Tá? Aí você pode dizer, mas eu preciso olhar para o gráfico da função para saber isso? Eu não tenho um software gráfico. Você pode também ver isso aí algebricamente. Como é que você vê isso aqui algebricamente? No caso dessa função, é fácil de ver. Né? Observa que, se a gente calcular a imagem da função no 0, 0, f de 0, 0, vai dar 3, certo? E olha como é a regra dessa função. F de xy é 3 menos
x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso escrever assim. Então, para qualquer ponto que eu pegar no domínio, a imagem dessa função, pela regra, é 3 menos esse somatório aqui. Agora, o que está no parênteses é um valor que nunca vai ser negativo, certo? Ele é sempre menor ou igual que zero. Perdão, maior ou igual que zero, dentro do parênteses. Então, eu estou pegando o 3 e estou tirando dele um valor que é sempre menor, maior ou igual que zero. Portanto, essa imagem vai ser sempre menor ou igual que 3. E 13 é a imagem do 0, 0, tá? Então, para qualquer ponto que eu pegar no domínio, a imagem de qualquer ponto é sempre menor ou igual à imagem do 0, 0. Olha, comparando aqui os extremos, tá? E o menos aqui. Então, isso me diz que, pela definição, o 0, 0 é um ponto de máximo global ou absoluto dessa função. E o valor da função nesse ponto, que é 3, é o valor máximo de f. Ok? E, de maneira análoga, a gente define mínimo absoluto da função. Tá? Então, o mínimo é onde vai ter a menor imagem. Então, o ponto que está no domínio é o mínimo absoluto ou global da função se eu calculo a imagem da função naquele ponto e comparo com a imagem da função em todos os demais pontos, ali eu obtenho a menor imagem. Ou, no máximo, eu encontro alguém que tem imagem igual, tá? Então, o f de x0, y0 é menor ou igual que qualquer outra imagem no domínio da função. Então, ele é o mínimo absoluto e também a mesma coisa. O ponto no qual eu obtenho esse valor mínimo é o ponto de mínimo absoluto e o valor da função no ponto é o valor mínimo absoluto, tá? Agora, a gente tem essa função aqui, f de x é 3, agora estamos somando, tá? O domínio dessa função é todo R2. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico da função. Tá? Agora, o gráfico dessa função, observa que ele fica acima do plano z igual a 3. Tá? Então, quando a gente calcula na origem, ela vai no 3. E para qualquer outro ponto do domínio, a imagem está sempre acima de 3. Tá? Portanto, a gente tem uma menor imagem aqui que ocorre na origem. E também a gente pode ver isso algebricamente, né? De forma análoga, se eu calcular a imagem da função em 0, 0, ela dá 3. E pela regra da função, eu observo que a regra dessa função ela é sempre 3, somada com alguma coisa que é não negativa, tá? Então, f de xy, para um xy genérico, ele é 3, somado com isso aqui, que vai ser um valor sempre maior ou igual que 0, tá? Então, isso aqui é sempre maior ou igual que 3, e 3 é a imagem do 0, 0, tá? Então, a menor imagem ela é obtida no 0, 0, portanto, 0, 0 é um ponto de mínimo, e esse valor da função nesse ponto é o valor mínimo da função, ok? Mas isso daí eu já sei, né? Ótimo, muito bem. E é exatamente isso que eu espero, que vocês já saibam isso. Toda função tem máximo absoluto ou tem mínimo absoluto? Não, né? Não necessariamente. Por exemplo, a gente tem aqui essa função f de xy, a regra é 2x mais 3y. Qual é o domínio dessa função aí? Todo R2, não tem nenhuma restrição. E o gráfico dessa função é o quê? Ih, vocês estão demorando para me dizer o que é. O quê? Estamos no R3. Aí, o que é a dimensão 3D da reta? É o plano, certo? Então, aqui o gráfico é um plano, tá, gente? Ó, enxerga assim, z é igual a 2x mais 3y. Então, é um plano. Vamos ver aqui o gráfico. Tirar esse plano aqui, tá? E aí a gente tem o plano, que é o gráfico daquela função, 2x mais 3y. Observe que esse plano, então, ele se expande, né, de forma indefinida em todas as direções,
portanto, não tem nenhum ponto no domínio que você diga, olha, aqui é a maior imagem. Se você der um ponto, a gente sempre consegue um que tem imagem maior e sempre consegue um outro que tem imagem menor. Ok? Portanto, essa função aí, ela não tem máximo nem mínimo absoluto. Como eu posso mostrar isso aí algebricamente, que essa função não tem máximo e nem tem mínimo? Não, mas tu tá muito avançado. Ele já disse que através das derivadas parciais. Calma. Ah, muito bem. Gente, eu posso pular assim lá para o final já da aula? Olha, já não impacta. Mas a gente vai já chegar lá. Mas olha só, qual é a definição de máximo? O elemento ele é o máximo se não tiver ninguém lá que tenha imagem maior do que ele, tá? Então, usando esse conceito, você disse para mim, olha, esse aqui é o máximo nesse plano. Como é que eu vou contrariar a definição? Basta eu encontrar alguém que tem imagem maior do que ele, certo? Aí esse elemento aqui é o mínimo. Se eu encontrar alguém que tem imagem menor do que ele não é mínimo, tá? Então, eu posso provar assim, algebricamente. Você me dá um ponto e diz, olha, esse aqui é o máximo. Eu falo, não é não. Eu vou provar que tem alguém que tem imagem maior do que ele. Então, a gente pode fazer isso aqui, olha. Pega um ponto genérico que está no domínio dessa função. E aí eu afirmo para vocês, esse AB é máximo nessa função. Se ele é máximo, significa que não tem ninguém lá que tem imagem maior do que ele, tá? Aí eu vou provar que tem sim. Eu vou pegar alguém lá que tem imagem maior do que ele. Como o domínio é todo R2, olha, eu vou pegar esse ponto aqui, A mais 1 e B, certo? E aí eu vou pegar 2A mais 3, jogando aqui na regra vai dar 2A mais 3B mais 2, mais 2A mais 3B é a imagem do A mais B, certo? Então, essa imagem aqui, ela é F de A mais B somado com 2, portanto, ela é maior do que A mais B. Então, se disse que ele era o máximo, eu encontrei alguém que tem imagem maior do que ele. Ele não pode ser máximo, tá? Da mesma forma, eu posso pegar alguém que tem imagem menor do que ele. Eu pego F de A menos B. F de A menos 1 e B, se eu jogar aqui na regra, isso aqui vai ficar 2A mais 3B menos 2, mais 2A mais 3B é a imagem de AB. Então, olha, a imagem dessa aqui, ela fica a imagem de A mais B menos 2. Portanto, ela é menor do que F de A mais B. E esse cara aqui também não pode ser mínimo, tá? Então, não tem nem máximo nem mínimo. Bom, antes da gente avançar para os máximos e mínimos relativos, só quero deixar com vocês esse conceito, mas acho que já falei em aulas passadas. O que é ponto interior de um conjunto? Porque a gente vai usar direto. Leia esse conceito. Entenderam o que é um ponto interior? Não? Lê de novo. Todo mundo sabe o que é a bola aberta, né? Estão lembrados? A bola aberta, se tiver em R é um intervalo, se tiver em R2 é um círculo, R3 é esfera. Então, você tem um conjunto, vou pensar aqui, não precisa pensar que é um conjunto, eu ia falar no plano, tem um conjunto. A gente diz que um ponto P é ponto interior nesse conjunto, então, estamos delimitando aqui esse conjunto. C, existe uma bola aberta, concentro nesse P, então eu consigo aqui um círculo, o centro é o P, e esse círculo está inteiramente contido no conjunto, tá? Então, pego bem aqui esse ponto aqui. É um ponto interior do conjunto A esse conjunto que está limitado aqui, tá, gente? Deixar ele fechado. É ponto interior desse conjunto, aquele ponto P lá. Está de acordo com o que diz a definição? A definição de uma bola aberta. Não o ponto. Vamos ver o slide lá de novo? Isso, está ali, olha. O P é um ponto interior. Se existe uma bola aberta, com centro, e essa bola está dentro do conjunto. Então, tu consegues uma vizinhança desse ponto que esteja dentro do conjunto? Consegue, né? Faz uma bolinha bem aqui, ó.
e ela está dentro desse conjunto, tá? Basta ter tá? Uma bola aqui. Aí eu vou pegar agora um ponto que está bem aqui. Ele é ponto interior? Ellen, é ponto interior. Você consegue uma bola aberta com centro nesse, e a bola tem que estar dentro do conjunto, inteiramente. Não, por menor que seja o raio dessa bola que a gente colocar aqui, eu não consigo fazer com que ela esteja inteiramente contida no conjunto, tá? Entenderam? Aí o ponto interior, pega um ponto bem aqui. É ponto interior? Também não, tá? E aí a gente diz que um conjunto, então falar ponto interior, tá? É porque tem uma vizinhança do ponto que fica ainda dentro do conjunto. E aí um conjunto é dito aberto quando todos os seus pontos são pontos interiores. Tá, é porque a gente vai falar agora do mínimo local, tá, gente? Então, os extremos absolutos, máximo absoluto, mínimo absoluto, é a maior imagem em todo o domínio da função e a menor imagem em todo o domínio da função. Mas existem os locais, que são as histórias dos picos, né? Nos gráficos da Covid. Momento em que a gente tem aqueles valores em intervalos apenas. Então, existe o mínimo local e o máximo local. Então, eu vou definir o que é um mínimo local. Tá? O x0, y0, ele é chamado um ponto. Espera aí, deixa eu ver aqui. É um ponto. Aqui está errado o. Perdão, gente, aqui o cabeçalho. É um ponto de máximo relativo ou local, tá? Se existir uma bola aberta em torno daquele ponto, concentro no ponto, de tal maneira que naquela bola, aquele ponto é o máximo absoluto, tá, gente? Então, é assim, é o máximo local. Não precisa ser em todo o domínio, mas existe uma vizinhança do ponto, que naquela vizinhança, aquilo ali é o máximo absoluto. Dentro da bola só, tá? Claro ou não claro isso? Tá? É numa vizinhança, agora eu não preciso me estender para todo o domínio, mas existe aqui uma vizinhança daquele ponto. É aquele gráfico que a gente acabou de ver aqui. Aliás, o gráfico que eu estava mostrando aqui da Covid, ele é função de uma variável, né, gente? Sumiu aqui o gráfico. E aí a gente tem o análogo, agora é um mínimo local, tá? Então, um ponto vai ser, aqui o slide, por favor, um ponto vai ser um ponto de mínimo relativo ou local, a mesma coisa. Se existir uma vizinhança do ponto, essa vizinhança tem que estar contida no domínio da função, ou seja, esse máximo relativo, esse ponto de máximo relativo, esse ponto de mínimo relativo tem que ser ponto interior do conjunto, tá? Ponto interior do domínio da função, porque eu sempre tenho que encontrar uma vizinhança, estamos falando do domínio da função. Ponto de mínimo relativo, ponto de máximo relativo tem que ser ponto interior, porque eu tenho que encontrar uma vizinhança do ponto, essa vizinhança tem que estar contida no domínio da função, tá? E lá, naquela vizinhança, é a maior imagem ou é a menor imagem, tá? Então, é bom você tomar cuidado, né, quando a sua mãe fala para você que você é a pessoa mais bonita. Peça esclarecimentos adicionais. Porque eu sou mais bonita de onde? Do planeta? Mamãe, a senhora está falando. Sou mais bonita ou a mais bonita do planeta, do Brasil, do Pará, né? Da Universidade Federal, aqui desse auditório, ou da minha família, ou da minha casa, ou do meu quarto, né? Então, tem que ver qual é a vizinhança, que tá, ou só do banheiro de casa. Então, falar em mínimo relativo é numa vizinhança, tá, gente? Aí lá na vizinhança, não, meu filho é aqui de casa, minha filha é aqui de casa, aqui você é o bam, bam, bam. Aí lá dentro daquela vizinhança, você é máximo absoluto, você é mínimo absoluto, tá? Ninguém te barra. Ok?
Bom, aí a questão que, a pergunta que não quer calar, olhe para a função, né? E a função esconde tudo. Como é que eu vou saber? Primeiro a gente vai querer identificar os extremos locais de uma função no primeiro momento, né? E depois a gente vai ver como identificar os absolutos, que podem existir e podem não existir, né? Os casos em que existe. Como é que eu determino os extremos locais de uma função? Que era o que o colega ali já estava antecipando, né? Vamos usar as derivadas parciais. E aí a gente vai ver que a gente faz análogo que se faz para a função de uma variável real. Vamos recordar como é com uma função de uma variável real, tá? Então, suponha que eu tenha aqui uma função de uma variável real. O gráfico dessa função é no R2, né? E observa que eu tenho aqui um ponto no domínio, um x0. E aqui nesse ponto, né, ela tem uma menor imagem, como a gente está vendo aqui. Então, P é ponto de mínimo, tá? Então, vamos falar aqui local. Aí, no caso, é o menor de todo, mas a gente está pensando localmente, tá? Aí, gente, supondo que essa função aí seja uma função derivável, ela tem derivada nesse ponto, certo? Lembra que a derivada, ela representa a inclinação da reta tangente, falando de função de uma variável real, tá? Derivada da função no ponto, ela mede a inclinação da reta tangente, né? No ponto. Neste caso aqui, se é um ponto, aqui no caso é um ponto, é uma menor imagem, é um ponto de mínimo. Essa reta tangente que vai passar aqui é uma reta tangente horizontal, certo? Tá claro isso? É um ponto de mínimo, é um ponto de máximo. A reta tangente é horizontal. A inclinação dessa reta que a gente diz é o ângulo que ela está formando com o eixo positivo do x, certo? Uma reta horizontal forma que ângulo com o eixo positivo? 0, certo? E o coeficiente angular, que é a derivada, ele mede exatamente a tangente desse ângulo. E quanto vai ser nesse caso aí a derivada? 0, certo? Então, para a função de uma variável real, a gente sabe que se é um extremo relativo, a reta tangente é horizontal e, portanto, a derivada da função no ponto vai ser 0, tá? Aqui, ponto de mínimo, mas eu tenho análogo se for ponto de máximo, tá? A reta tangente é uma reta horizontal e, portanto, o coeficiente angular, que é medido pela derivada da função no ponto, vai ser 0, tá? Então, a gente tem esse teorema, função de uma variável, se x0 é extremo relativo, ou é o máximo relativo, ou é o mínimo relativo da função, e a derivada existir no ponto, então essa derivada é nula, certo? Sim ou não, Calil? Tá no dúvida? Tá. Aí a gente vai tentar ver o que a gente traz de lá para cá, quando a gente vem em função de duas variáveis reais. Lembra que tudo que a gente vai fazer em função de duas variáveis reais, a gente lança a mão de funções de uma variável real, né? A gente pega a função que tem duas variáveis, fixa uma e trata ela como se fosse função de uma só variável. É exatamente o que a gente vai continuar fazendo aqui, tá? Agora, suponha aqui que você tem x0 e y0, é um extremo relativo de uma função de duas variáveis reais, tá? Um extremo relativo. Pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo. Vou supor aqui que ele é de mínimo, tá? Mas o importante é que ele é extremo relativo de uma função. O que significa isso? Dizer que ele é um mínimo relativo de uma função. Definição. Isso, existe uma bola aberta, né, que está dentro do domínio, e naquela bola aberta a menor imagem ocorre lá, tá? Então, isso significa que existe uma bola aberta com centro, slide, por favor. Existe uma bola aberta com centro nesse ponto, de tal maneira que para todo ponto que esteja nessa bola aberta, ali a gente tem a menor imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aquela função de uma só variável, que fixa o y, né, em y0 e deixa só o x uma variável. Quando a gente está fazendo isso aí, estamos fazendo o que, gente?
Isso, mas geometricamente, o que a gente está fazendo? A gente está pegando o gráfico da função, que é uma superfície, e fazendo a secção com o plano y igual a y0, tá? Então, a gente está criando a curva, que é a interseção das duas superfícies. Então, a gente vai transferir essa análise para a curva lá, a secção da superfície no plano. Vamos ver aqui o que a gente está dizendo, tá? A gente tem aqui, então, uma superfície. Vou tirar esse plano aqui. Tá, então, eu tenho aqui uma função de duas variáveis. O gráfico é uma superfície. E aí, a gente pega um ponto. Peguei um ponto aqui, que é um extremo relativo da função. Aqui, no caso, é o mínimo, tá? E aí, a gente vai pegar agora e fazer a interseção. Olha, o ponto aqui em questão é coordenadas 1, 2 e 2, tá? Então, a gente vai fixar o y. Então, estou pegando o plano y igual a 2, fazendo a secção da superfície no plano. Isso vai dar uma curva. E aí, a gente agora vai analisar essa função, que é uma função de uma variável. Vai analisar essa curva aqui, tá? Então, vê se que você concorda comigo. Se o ponto é mínimo relativo da superfície, ele também vai ser o mínimo relativo da curva, certo? E a gente também vê isso aí algebricamente. E aí, olha, se ele é mínimo da curva, eu já sei lá para a função de uma variável o que acontece com a derivada para extremo relativo. A derivada vai ser nula. Tá? Então, a gente pegou uma superfície, pegamos um ponto que é um extremo relativo, dá para a gente fixar no slide, extremo relativo, tá? E aí a gente vai pegar agora a curva, interseção da superfície com o plano y igual a y0. Essa função, gente, olha só, eu tenho aqui, como ele é mínimo relativo, não necessariamente é em todo o domínio da função, mas tem uma vizinhança do ponto aqui. Ponto P é o ponto de coordenadas x0 e y0. Tá? Tem um raio R aqui. E aqui dentro, a função assume a menor imagem. Tá? Na hora que eu vou definir a função g de x, ela passa a ser uma função de uma só variável. Tá? Então, eu preciso também restringir. Aí eu restringo a esse domínio aqui. Olha, eu pego só essa parte aqui. Aqui é x0, eu vou de x0, daqui para cá, se esse pedaço aqui é R, aqui vai x0 mais R, e para cá vai ficar x0 menos R. De maneira que qualquer x que eu pegue aqui, fique dentro da bola, tá? Dentro da vizinhança, tá? Então, é só uma restrição que a gente faz aqui na função g, tá? Então, qualquer x que eu pegar aí dentro... Qualquer x que eu pegar nesse intervalo, ele vai estar dentro dessa bola e, portanto, vale o que está aqui em cima, tá? Então, quando eu calcular g de x, o que vai ser g de x? F de x, y0. Mas, pelo que está aqui em cima, a imagem de qualquer ponto dentro da bola é sempre maior ou igual que f de x0, y0. Então, isso aqui é maior ou igual que f de x0, y0. Mas o f de x0 é o g de x0, tá? Então, olha só, dentro da bola, o que acontece? O g de x0 tem a menor imagem, como a gente já tinha visto lá no gráfico, tá? Portanto, eu tenho um ponto de mínimo na curva, um extremo relativo. Mas extremo relativo em função de uma variável, se a derivada existe, essa derivada é zero. Tá, gente? Estão acompanhando? Estão acompanhando o raciocínio? Ou se perderam? Tá tranquilo? Tem uma superfície. Disse que nessa superfície eu tenho um ponto que é de mínimo. E eu quero saber o que eu posso concluir sobre as derivadas parciais nessa função. Então, o que a gente fez? Pegou e fez a interseção dessa superfície com o plano
y igual a y0, e estamos vendo que se é ponto de mínimo da superfície, é ponto de mínimo na curva, que é a função de uma só variável. Ponto de mínimo numa função de uma só variável, extremo relativo, se a derivada existir, ela é zero, tá? Então, essa derivada dessa função g' no ponto x0 é zero. Mas agora me contem aqui, quem é g' para essa função aqui? O que ela representa? É a derivada parcial em relação a quem? A x, que foi a variável que a gente deixou lá, tá? Então, isso aqui é a derivada parcial em relação a x. Então, significa que, primeira conclusão que a gente tira, se você tem o extremo relativo de uma função de duas variáveis, a derivada parcial em relação a x no ponto, ela é zero, certo? E aí a gente tem o raciocínio análogo se a gente fixar o x0, tá? Então, agora eu vou fazer com relação a o outro plano, aqui no gráfico da função. Aí, olha só, aí o raciocínio é o mesmo, tá? Eu tenho aqui uma função, posso olhar no gráfico, posso mostrar algebricamente o que acontece. Agora eu vou definir, vou fixar o y, então vou definir assim nesse domínio aqui, olha. Aqui dá o eixo do y, aqui é y0, então eu restringo aqui, só nessa vizinhança aqui, tá? Intervalo que vai y0 mais r, já que esse pedaço aqui é r, e y0 menos r. Pronto, eu estou dentro da bola, se eu definir. Então, eu encontro uma vizinhança, tá, do y0, que para todo y que eu pegar nessa vizinhança está dentro da bola. Se está dentro da bola, vale o que está aqui em cima, tá? Então, o h de y vai ser, pela definição, o f de x0, y0, mas qualquer ponto calculado aqui em f, ele é sempre maior ou igual que o f de x0, y0, e f de x0, y0 é o h de y0, tá? Então, sendo extremo relativo da função de duas variáveis, ele vai ser um extremo da interseção dessa curva que secciona a superfície. Mas é uma função de duas variáveis, se é ponto de mínimo, a derivada da função no ponto é zero. E quem é essa derivada aí? A derivada parcial da função em relação a y, tá? Então, moral da história. Moral do que eu estou aqui um tempão falando para vocês. O que eu posso concluir? Função de duas variáveis. Peguei um ponto, que eu estou dizendo para vocês, peguei um ponto x0, y0, que está no domínio da função. É um extremo relativo. Ou é ponto de máximo, ou é ponto de mínimo. O que foi que a gente concluiu? Eu espero que vocês tenham concluído junto comigo. O que foi que a gente acabou de concluir aí? Se é extremo relativo. E as derivadas existem. Se elas existirem, o que acontece? Elas têm que ser nulas, tá? As duas derivadas parciais. Se é extremo relativo, a gente concluiu, então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto tem que ser igual a zero. E também a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto tem que ser nula, tá? Então, se é extremo relativo, as derivadas parciais no ponto, elas são nulas. Elas existindo, tá? Porque eu assumi, supone que o g' e aquele h são deriváveis naquele ponto, tá? Então, a gente já tem uma primeira ferramenta aí, né? Que era onde ele já queria começar a trabalhar lá. Então, tem um teorema, olha só, você tem uma função de duas variáveis reais, x0 e y0 é ponto interior, tá? Então, isso só serve para ponto interior, porque a gente trabalhou o tempo todo com uma bola que está inteiramente contida no domínio da função. Se ele é um extremo relativo, máximo relativo ou mínimo relativo, e as derivadas parciais existirem, então, necessariamente, elas têm que ser nulas, tá? Se é extremo da função,
então posso também dizer, lembra quando a gente junta o vetor formado por essas duas funções aqui, eu vou usar outra notação agora, que é para a gente se familiarizar com as duas. Quem é esse aqui, gente? Esse vetor aqui é o gradiente, tá? Então, o gradiente da função no ponto é um vetor nulo, tá? Novamente aqui, olha o gradiente sendo uma ferramenta para a gente. Se é extremo relativo, o gradiente da função é um vetor nulo. E aí, a gente também pode enxergar, o meu gráfico desapareceu, não quis mais abrir aqui. Olha só. Só observa, lembra que como é a equação do plano tangente? Equação do plano tangente a um ponto numa superfície, ele é exatamente isso aqui. Derivada parcial em relação a x multiplicada por x menos x0, que é o ponto. Derivadas parciais mais o f de x0 e y0. Certo? Aí, olha só. Supõe agora que esse ponto ele é um extremo relativo. Então, as derivadas parciais aqui, elas são nulas. Portanto, na equação do plano vai zerar esse pedaço, vai zerar esse pedaço. Tá? E, portanto, a equação do plano vai ficar só assim. Z igual a f de x0 e y0. E é um plano horizontal, tá? É z igual a 3, z igual a 4, tá? Então, olha só, função de uma variável, quando você tem um extremo relativo, a reta tangente é uma reta horizontal, certo? Quando eu vou para o R3, que é uma superfície, tá? É o plano tangente que vai ser um plano horizontal, tá? Ele vai estar ou acima ou abaixo do gráfico da função. Então, recordando aqui o teorema, se x0 e y0 é um extremo relativo, então o gradiente da função no ponto é zero. Como é que a gente pode usar esse teorema aí? Como é que ele vai ser útil? Ele está dizendo se é extremo relativo, então o gradiente é zero. E aí eu vou lá na função, aí eu calculo o gradiente. Deu 0, 0, é extremo relativo? Certo. É isso que o teorema está te dizendo? É? Presta atenção. Eu falei o seguinte, eu vou à função, calculo o gradiente no ponto, aí o gradiente deu 0. Significa que é extremo relativo? É isso que o teorema está dizendo? Não, o teorema está dizendo se é extremo relativo, então dá 0. Ele não está dizendo que se dá 0 é extremo relativo. Outro dia eu falei para você assim, se ele está, os conjuntos aqui, ele está falando assim, cadê se é extremo relativo, então, está aqui fora, olha, conjunto de todos os que o gradiente dá 0. Gradiente é 0. Todos os pontos que o gradiente dá 0, tá? Ele está dizendo se é extremo relativo, está aqui dentro, aqui estão dos extremos relativos. Está dentro desse conjunto. Mas tem gente aqui que dá 0 e não está dizendo, entendeu? Que não garante. Pode ter mais gente dentro desse conjunto. Então, presta atenção. Se, então, a gente diz que é uma condição suficiente, como é que eu posso usar esse teorema? No que ele vai ser útil para mim? Quando eu leio a contrapositiva dele, que tem o mesmo valor lógico. O que ele está dizendo é, se o gradiente não der 0, pegou o carinho aqui, e o gradiente deu diferente de 0. Ele pode ser extremo relativo? Não, porque o extremo relativo está dentro do conjunto que o gradiente dá 0, tá? Então, ele é útil assim. Eu vou calcular o gradiente da função.
Se não deu zero, descarta, porque esse carinha aí não é extremo relativo, tá? Se deu zero, não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja, tá? Então, como é que eu vou localizar esses extremos relativos? Esse teorema vai me ajudar e muito, tá? Mas ele não tem as condições necessárias e suficientes. Ele me ajuda no seguinte sentido: tu tem o domínio da função, tá? Que pode ser um conjunto infinito, e na maioria dos casos. E lá eu quero saber quem é extremo relativo e quem não é. Como é que eu vou usar o teorema? Eu vou usar o teorema para descartar quem não é, com certeza. Tá? Então, preste atenção, ver se vocês estão me entendendo ou se eu estou complicando a vida de vocês. Está aqui o domínio da função. Eu quero daqui saber quem é extremo relativo, tá? Eu tenho uma pista. Quem aqui o gradiente da diferente de zero não é, tá? Então, os candidatos, eu vou descartar todo mundo que com certeza não é. Então, eu fico com um universo menor. E neste universo menor, eu vou procurar depois outros caminhos para saber agora se ele vai ser extremo relativo ou não, tá? Então, no primeiro passo, eu vou usar esse teorema para descartar os que não são extremos relativos, tá? Então, olha o que a gente faz. Primeiro passo aqui, a gente vai excluir do domínio da função aqueles que certamente não são extremos relativos. Quem são esses que com certeza não são extremos relativos? Os que não anulam o gradiente, tá? Então, eu vou pegar lá só aqueles que anulam. Já tirei, vocês vão ver que a gente já tira uma infinidade de pontos de lá. E aí fica só com os prováveis, certo? Que são aqueles que anulam o gradiente. Se são ou se não são, a gente vai já ver. Gente, na última eleição que tivemos para presidente, vocês acham, desculpa, Jorge, citar o teu nome como exemplo, vocês acham que o Jorge poderia ter sido eleito presidente? Por que não? Porque ele não era candidato, exatamente, porque ele não era candidato, tá? Só poderia ganhar um dos candidatos, tá? Ele não era candidato, então é exatamente o que a gente faz. A gente vai descartar do domínio quem não é candidato a extremo relativo. Vamos ficar só com os candidatos. E quem são os candidatos? Aqueles que anulam o gradiente, tá? Que estamos falando de casos que derivada existe. Então, cuidado com o teorema do se então. Tá? Então, a gente vai excluir do domínio o que certamente não são extremos relativos, que são aqueles que o gradiente é diferente de zero, e vamos ficar só com os prováveis, só com os candidatos, que são os pontos críticos da função. Tá? A gente chama pontos críticos. Que são, o que é um ponto crítico? Então, um ponto no domínio da função, ele vai ser um ponto crítico se ele for um candidato a extremo relativo. E quem são os candidatos? Aqueles que anulam o gradiente, tá? E existem os casos em que a derivada parcial, tá? Essas derivadas parciais aqui não existem. E aí ela não passa pelo cálculo do gradiente, tá? Então, a gente investiga os que anulam o gradiente e os que as derivadas parciais não existem. São chamados pontos críticos, tá, gente? Então, ponto crítico é candidato a extremo relativo. E aí, tem os casos em que, olha, o cara anulou o gradiente, mas ele estava bem aqui. Ele não é extremo relativo, tá? Aí ele é chamado um ponto de cela da função. Que, olha só, tenho uma função e quero determinar. Na verdade, a gente quer determinar extremos relativos. Então, o primeiro caminho é determinar os candidatos a extremos relativos. Então, primeiro a gente vai buscar os pontos críticos dessa função. Tem uma função de duas variáveis, que é y² menos x². Domínio dessa função, quem é, gente? É R2, né? Não tem nenhuma restrição, todo R2, tá? De todos os pontos que está aqui,
O que a gente busca o ponto crítico? Ou seja, a gente vai descartar aqueles que com certeza não são extremos relativos. Então, a gente vai buscar os chamados pontos críticos, candidatos a serem extremos relativos. Quem são eles? Então, os pontos críticos. Primeiro, pontos que estão no domínio da função, tal que o gradiente da função é zero. Esse zero aqui representa o vetor nulo. Então, a gente vai fazer essa continha aí para verificar. Calculamos, então, o gradiente da função num ponto genérico. Lembrando que a derivada é o vetor formado pelas derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Então, derivada em relação a x, menos 2x. E derivando em relação a y, 2y, tá? Esse é o gradiente da função num ponto genérico. E a gente quer saber quando é que isto aqui dá o vetor nulo. Para que pontos do domínio isso aqui dá o 0, 0, tá? E aí, usando a igualdade de vetores, a gente tem que isso aqui vai ser 0. A primeira coordenada tem que ser igual a 0 e 2y igual a 0. E aí, facilmente, a gente tem aqui que isso aqui se anula, x é 0 e o y é 0. Tá? Então, no domínio dessa função, o único ponto que vai anular o gradiente é o ponto 0, 0. Tem que ser ponto interior aqui, tá? Então, que pertence, eu vou colocar aqui, o interior do domínio da função. Porque tem uma bola aberta que está no R2, tá? E aí a gente investiga, e tem mais algum ponto que as derivadas parciais não existem. F de xy, vou escrever certo aqui. A gente agora está perguntando se existe algum ponto no domínio da função, tais que f de xy e f de relação, derivada parcial em relação a x, em relação a y, não existem, quer dizer, não estão definidas, gente. Tem alguma restrição? Domínio dessa função aqui, todo R2, tá? São as derivadas parciais. Derivada parcial está definida para todo R2, está definida para todo R2. Então, nesse caso aqui, nós não temos esses pontos, tá? Isso aqui, domínio, vou colocar aqui, ó. O domínio de f de x é igual ao domínio que é igual ao R2. Então, a gente não tem essas restrições. Portanto, olha que a gente tem aqui o R2 e conseguimos descartar, né, uma infinidade de pontos. Ficamos só com um candidato. Só apareceu um candidato para ponto crítico. Agora, se ele é extremo relativo ou se não é, não sabemos. Mas, com certeza, todos os outros não são. Tá? É a garantia que a gente tem. Então, ponto crítico dessa função, vou chamar aqui de PC, ponto crítico. Só a origem, tá? Se essa função tiver extremo relativo, é a origem. Os outros, com certeza, não são. Tá, gente? Dúvidas? Tranquilo? Então, aí, depois a gente vai pegar mais informações para agora analisar se esse ponto crítico é extremo relativo, se é máximo, se é mínimo, ou se não é nenhuma das duas coisas. Vamos determinar os candidatos a extremos relativos dessa função agora. O domínio dessa função também é todo R2, ela não tem restrição.
menos 2xy mais x menos y. Tá? Então, domínio dessa função, todo R2. Daqui, a gente quer tirar aqueles que, com certeza, não são extremos relativos. Tá? Então, vamos ficar só com os prováveis, que são os pontos que vão anular o gradiente dessa função. Então, o que a gente quer? Os pontos para os quais o gradiente dessa função é o vetor nulo. Tá? Então, calculamos o gradiente de f, que vai ficar derivada parcial em relação a x. Então, vamos derivar a função em relação a x. Vai ficar 4x, que vai dar 0, que vai ficar menos 2y, e aqui vai dar 1, e aqui anula, né, gente? Vai dar 0. Tá? E a segunda coordenada é a derivada parcial em relação a y. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2y. Aqui, derivando em relação a y, vai ficar menos 2x. E em relação a y dá 0 e dá menos 1. Tá? Acompanha aí, vê se está certo. E aí, a gente quer os pontos para os quais isso aqui é o vetor nulo. Tá? E da igualdade de vetores, a gente vai tirar, então, esse sisteminha aqui. 4x menos 2y mais 1 é igual a 0. E eu vou passar esse 2x para cá, menos 2x para frente, mais 2y menos 1 igual a 0. Tá? E aí a gente escolhe aí a forma que quer resolver esse sistema. Tem um sistema, duas equações, duas incógnitas. Acho que um bom caminho é somar as duas equações, porque, olha, aqui a gente tem termos semelhantes, que sinais contrários. Se a gente somar as duas, a gente vai cancelar essa com essa, e vai ficar 2x igual a 0. Portanto, x é 0. Tá? E aí, voltando em qualquer uma das duas equações, tá? Quando x é 0, vou substituir essa aqui. A segunda, a gente tem 2x mais 2y é igual, menos 1 é igual a 0, mas a gente encontrou que o x tem que ser 0, aí zerando aqui vai ficar o y, vai ter que ser igual a meio. Tá? Então, para zerar simultaneamente, tá, as duas equações, tem um ponto, que é o ponto de qual o x tem que ser 0 e o y meio. Tá? É o único ponto do domínio que anula o gradiente dessa função. Tá? E aí a gente vai investigar, tá, qual é o domínio da derivada parcial em relação a x, domínio da derivada parcial em relação a y. Tá? Tem alguma restrição, gente? Temos alguma restrição aqui? Não, né? Ela está definida para todo xy, está definida para todo xy, então a gente só vai ter mesmo esse ponto crítico. Ponto crítico. Beleza, descartamos lá um monte de pontos. Se tem extremo relativo, ele ocorre nesse ponto aí. Agora a função é x à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Também ela está definida para todo R2.
E a gente quer determinar quem são os candidatos a extremos relativos dessa função. Se essa função tem extremo relativo, aonde eles podem ocorrer. Tá? Então, mesma coisa, vamos verificar quais são os pontos para os quais o gradiente dessa função é zero. Então, calculando aqui o gradiente, derivando em relação a x, vai ficar 5x². Aqui dá zero, né, gente? Aqui vai ficar menos 5. Derivando, e aqui dá zero. Aí, derivando em relação a y, vai dar zero aqui, vai ficar 5y². Aqui dá zero, aqui vai ficar menos 5. Tá? E aí, da igualdade de vetores, a gente vai tirar aqui, sisteminha, 5x² menos 5 igual a zero, e 5y² menos 5 igual a zero. Ao contrário do exemplo anterior, a gente observa que a primeira equação, olha, ela está só em y, aqui estava em y em x, né? A primeira equação agora ela está só em x, perdão, e a segunda está só em y. Então, a gente pode tentar resolver essa primeira aqui, colocar 5 em evidência, vai ficar x² menos 1 igual a zero. Tá? Para isso aqui ser zero, o x² menos x² menos 1 tem que ser 0, o x tem que ser igual a 1. x² tem que ser igual a 1. E soluções da equação aqui, o x mais ou menos 1, né, gente? Duas soluções aqui. Tá? E aí, análogo também, aqui embaixo, eu vou ter que o y é igual a mais ou menos 1, né? Que é análogo aqui. Então, olha, para zerar a primeira coordenada do gradiente, eu tenho duas possibilidades, ou x é 1 ou x é menos 1. E para zerar a segunda coordenada, também eu tenho duas possibilidades. Tá? Então, só que eu quero valores que zerem simultaneamente as duas coordenadas, né? Quem são os pontos críticos aí? Porque se eu pegar x igual a 1, ele zera a primeira. E se eu pegar o y igual a 1, também zera a segunda. Menos 1, certo? Zera a primeira, zera a segunda. O 1 com o menos 1, certo? E o menos 1 com o menos 1. Ou com o 1, já tem aqui. Tá? Então, essas são as opções que zeram. Então, a gente tem... Ó, avaliar logo aqui. Aqui não tem nenhuma restrição, né, gente? Então, não tem pontos que não... As derivadas parciais não existem. Aqui vão estar os pontos críticos, tá? Então, de todo o domínio da função, se tem ponto crítico, se tem extremo relativo, são um desses 4 aí, tá? Aí a gente vai avaliar se eles são extremos relativos ou não. Mas todos os outros, com certeza, não são. A gente descartou os que não são candidatos. Ok? Tá tranquilo, gente? Até aqui está ok, né? Então, estamos determinando o quê? Candidatos a extremos relativos, que são chamados pontos críticos, tá? Então, estamos descartando do domínio da função aqueles pontos que, com certeza, não são extremos relativos da função. Olha, não pode ocorrer um máximo aqui, não pode ocorrer um mínimo aqui.
a gente já tira de lá aqueles que não são. Tá? Então, para mais um exemplo, para a gente encerrar esta primeira fase e passar agora para a análise desses pontos críticos. Vou pegar agora uma função f de x, y, seno de x mais seno de y mais o seno de x mais y, seno de x, seno de x mais y, com x e y restritos ao intervalo que vai de 0 a 2π. Então, só uma volta no círculo trigonométrico, né? Então, caminho aqui, domínio dessa função, gente. Não tem nenhuma restrição, tá? Então, hoje vamos calcular aqui quais são os pontos que anulam o gradiente dessa função. Aí a gente vai calcular a derivada parcial da função em relação a x. Então, derivando em relação a x, derivada do seno vai ficar cosseno de x. Aqui vai dar o que, gente? Derivando em relação a x, 0, né? Uma constante. E aqui vai ficar cosseno de x mais y, mais cosseno de x mais y. E aí eu devo usar a regra da cadeia, eu vou derivar a função interna, mas quando eu derivar em relação a x, vai ficar 1 aqui, e aqui vai dar 0, tá? Então, dá 1. E aí agora a gente vai derivar em relação a y, então aqui dá 0, aqui vai ficar cosseno de y, mais aqui vai ficar mesma coisa, né? Cosseno de x mais y, que é a derivada do seno, e aí a gente derivar a parte de dentro, vai dar 0 em relação a y, e aqui dá 1. Então, fica isso aqui, a gente quer os valores que vão anular aqui, tá? E aí ficamos com esse sistema aqui, cosseno de x mais cosseno de x mais y, igual a 0, e cosseno de y mais cosseno de x mais y, igual a 0, tá? Então, a gente tem esse sisteminha com essas duas equações. O que a gente pode fazer aqui? Observa que nesta daqui, se eu isolar cosseno de... Porque eu tenho esse termo comum aqui, né, gente? Que a gente pode subtrair uma da outra. Tá? Eu vou isolar esse termo aqui. Ou seja, cosseno de x é menos cosseno de x mais y, da primeira equação. Aqui eu tenho a mesma coisa, que cosseno de y é menos cosseno de x mais y. Então, é um termo comum, significa que o cosseno de x é igual a cosseno de y. Então, estamos buscando pares, um par ordenado. Cosseno de x é igual a cosseno de y. E aí, quando é que eles têm cossenos iguais? Observa que o cosseno é uma função periódica, né? Isso. Né? A gente está falando aqui no círculo trigonométrico. O x aqui está representando um ângulo. E aí, olha, se o y for igual a x, ou x mais uma volta de 360 graus. Né? Cada vez que ele passar de novo por ali, o correto seria o y igual a x mais 2κπ. Só que nós estamos restritos aqui só uma volta, tá? Aí não precisa se preocupar com isso, tá? Então, a restrição aqui, porque senão a gente vai encontrar uma infinidade, tá, gente? Mas está claro aqui, o y seria x mais uma volta de 2κπ, mas como nosso domínio está restrito aqui, só uma volta. Outra coisa também que eu observar aqui, se você tem esse aqui, menos x aqui, eles têm o mesmo seno também, tá? X igual a
y igual a menos x, mas também, olha, a gente quer os dois apenas positivos aqui. Tá? Então, daqui a gente vai tirar o x. Não coloquei aqui o cosseno. Cosseno de x é igual a cosseno de y. E o x é igual a y. Tá? Eu deveria colocar mais ou menos y, mas para o nosso caso... Então, a gente tem essa informação aqui. A gente está buscando pontos no domínio em que a abscissa é igual a ordenada. Mas vamos voltar aqui, então, numa dessas equações para colocar esse valor aí, porque a gente quer determinar, mas quem é o valor de x? E o y, obviamente, vai ser igual a ele. Tá? Então, vou pegar a equação, voltar lá, a primeira equação, cosseno de x mais cosseno de x mais y é igual a zero, é o que a gente está lá. Como a gente vai trocar o x é igual a y? Aí eu substituo aqui, então vai ficar cosseno de x mais cosseno de 2x igual a zero. Então, a gente tem essa equação aí a resolver para determinar o valor de x. Olha só, a gente pode usar o fato de que cosseno de 2x é cosseno de x mais x, né? E aí o cosseno da soma, tá? E vai ficar cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. E esse seno ao quadrado é 1 menos cosseno. É uma maneira de resolver... Ou também, vamos ver se dá menos, qual é que dá menos trabalho. A gente também pode observar o seguinte, olha, esse x eu posso escrever como 3x menos x dividido por 2. Concorda? Mas é verdade ou não? Que vai ficar... Eu vou até conferir 3 menos 2. 3 menos 1 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Eu concordo. Não sei para que serve, mas é verdade. E também, eu posso dizer que esse 2x aqui, eu posso escrever como 3x mais x sobre 2. Certo? Porque vai ficar 4 dividido por 2 dá 2. Tá. Então, então vou substituir lá. Então, esse cosseno de x, eu vou escrever como cosseno de 3x sobre 2 menos x sobre 2. Tá? Mas esse cosseno... Perdão, devo colocar aqui assim, cosseno, repetir tudo. Mais cosseno de 2x. Então, este aqui... Eu vou usar isso aqui, vai ficar cosseno. Juro que só estou tentando encurtar as coisas. Menos x sobre 2. Mais cosseno. Esse 2x, então, eu vou escrever como 3x sobre 2 mais x sobre 2. Isso aqui é igual a zero, tá? E agora eu vou usar o cosseno aqui da soma, da diferença, tá? Isso aqui, então, vai ficar cosseno da diferença, vai ficar cosseno do primeiro, 3x sobre 2, vezes o cosseno do segundo, x sobre 2, tá? E aí, inverte o sinal, né? Mais seno do primeiro, seno do segundo, tá? Então, usei aqui o cosseno da diferença, deu isso aqui, e vou repetir para cá também, vai ficar o cosseno de 3x sobre 2, cosseno de x sobre 2, aí inverte o sinal, vai ficar menos seno, vou diminuir para caber aqui, peraí, cosseno de 3x sobre 2, cosseno de x sobre 2, menos seno de 3x sobre 2,
seno de x sobre 2. E aí a gente fica, olha, com esta identidade era o objetivo de escrever dessa forma, e esse termo é igual a este aqui. Então, ficou 2 vezes cosseno de 3x sobre 2 vezes cosseno de x sobre 2 igual a 0, tá? Então, isso aqui vai ser 0. Se isso aqui for 0, a gente tem um produto de números reais que está dando 0. Quando é que esse produto aí dá 0, gente? Quando é que isso aí pode dar 0? Um desses for 0, certo? Porque tu multiplica 2 números. A vezes B, números reais, vai dar 0 apenas se o A for 0 ou se o B for 0, tá? Então, é isso que a gente vai usar. Isso aqui só pode dar 0 se um dos fatores for 0. Este não é 0, então isso aqui vai zerar se isto aqui for igual a 0 ou se isto aqui for igual a 0. Então, isso que cosseno de 3x sobre 2 é igual a 0, ou cosseno de x sobre 2 é igual a 0. Tá? Então, agora a gente vai buscar quais são os valores de x que a gente atribui aqui, vai zerar, e quais são os valores que vai zerar isso aqui. O que a gente tá buscando mesmo, gente? Estamos calculando o que mesmo? Os pontos críticos da função, certo? Estamos buscando os pontos críticos da função nesse intervalo aí. Aí recaímos, tá, neste sistema, e agora estamos com isso aqui. Então, queremos resolver, já estamos quase finalizando. Então, agora a gente vai analisar cada um dos casos aqui. Se a gente pegar cosseno de 3x sobre 2, isso aqui dá 0, tá? Quando é que o cosseno vai dar 0, gente? Que a gente quer saber quais são os arcos que o cosseno aí vai dar 0. 3x sobre 2 é igual π sobre 2 e 3π sobre 2 que a gente der aqui, né? Cada vez que a gente fizer isso aqui. Então, assim, eu vou tentar generalizar. Eu pego o π sobre 2 e somo mais κπ. Cada vez que eu der meia volta, né? Esse K é um número inteiro. Então, eu vou dizer que esse é, o x ele é π sobre 2 mais κπ. Né? K é o número inteiro. Aí depois a gente descarta os que estão fora lá do intervalo que a gente está querendo. Né? E a gente quer saber aqui o valor de x. Então, o x aqui, vou isolar aqui, passa para cá multiplicando, vai ficar 2/3 de π sobre 2 mais κπ. Aí este vai cancelar com este, vai ficar π sobre 3 mais, multiplicando aqui vai ficar 2/3 de π, colocar assim, multiplicado por k. Agora, tá? Esse k aqui é um número inteiro, gente. Então, vamos ver. Se a gente tomar o k igual a 0, tá? K é um número inteiro. Tomar o k igual a 0, a gente vai ter o π sobre 3, que é uma solução. Então, x igual a π sobre 3, que está dentro do intervalo lá. Se a gente tomar o k igual a 1, vai ficar π sobre 3 mais 2/3 de π. Né? Se eu tomar o k igual a 1, que vai ficar 3π. Certo? Não, 3π dividido por 3, que vai ficar π. Certo? Outra solução lá. Que está dentro do intervalo que a gente está considerando. Tá?
Se eu tomar, então, tomei o K igual a 0, é uma solução que serve. Tomei o K igual a 1, é uma outra solução que serve. Se eu tomar o K igual a 2, aí já vai ficar 4. 4π sobre 3, aí vai ficar 5π sobre 3. Está dentro do intervalo lá que a gente está querendo. Aqui, ó. 5 dividido por 3. Não, 5 dividido por 3 é 1, alguma coisa, né? Então é menor que 2π. Então ainda é uma solução que está dentro do nosso intervalo, tá? Concorda? E aí, eu peguei 2, não foi? Se eu pegar 3, aí já vai passar do 2π lá, tá? Então, esse daí, nesse intervalo, são os que servem aqui. E a outra solução aqui é cosseno de x sobre 2 igual a 0, tá? Aí é a mesma coisa, então a gente está pegando isso aqui, o x sobre 2, ele vai dar 0. A mesma coisa aqui, π sobre 2 mais kπ, tá? Então, o x aqui vai ficar π mais 2, passando para cá, multiplicando, gente. 2π que multiplica k, tá? Aí, vamos ver aqui até onde a gente pode tomar os valores de k, tá? Tomar k igual a 0 vai dar π, que já é uma solução que a gente encontrou aqui. Se eu tomar k igual a 1, já vai dar 3π, que já está fora do intervalo lá, tá? E aí vai tomando cada vez valores maiores. Então, a gente encontra como solução x igual a π sobre 3, x igual a π e x igual a menos 5π sobre 3, tá? Quem são os pontos críticos? Só que a gente está considerando, olha, o x é igual a y, né? Então, pontos críticos, a gente contou 3 valores. O x é igual a y, então a gente tem o π sobre 3, 5π sobre 3, 5π sobre 3 e π e π. No intervalo que a gente está analisando, tá? Se essa função tem extremos relativos, eles estão aí nesse intervalo. São desses pontos aí. Ok? Então, como eu descarto os que não serão extremos relativos, deixando de fora aqueles que não anulam o gradiente. Fico só com que os anulam o gradiente. E agora, tá, estou com os pontos críticos. Todos eles são extremos relativos? Não necessariamente. A gente precisa agora saber como detectar se um ponto crítico é extremo relativo, tá? Como é que a gente faz isso para a função de uma variável? Vocês lembram como faziam isso lá no cálculo 1? Cálculo 1. Já temos os pontos críticos, já sabemos como identificar. Agora, a gente vai centrar esforço em cima desses pontos críticos, saber se eles são ou não extremos relativos. Nem todo valor que anula gradiente é ponto crítico. Então, eu agora, como eu perguntei, como é que a gente fazia lá no cálculo 1 para saber se um extremo relativo, se um ponto crítico é extremo relativo? Usava o sinal da derivada, né, porque via onde a função está, se a função está crescendo e depois decresce, então ali a gente tinha um ponto de máximo, ou então ela vinha decrescendo e depois crescia. Então, o sinal da primeira derivada ajudava a gente, e também tinha outra ferramenta, que é quem? O sinal da segunda derivada, né? Lembra? Então, a gente vai usar a estratégia semelhante aqui. Função de uma variável, recordando aqui. Tá? Um slide, por favor. É um extremo, tá? Se é um extremo relativo, a derivada se anula. Perdão, se é um ponto crítico, a derivada se anula.
E aí lembra que o sinal da derivada, da segunda derivada, o sinal dela indica a concavidade da função. Tá? Então, quando o sinal é positivo, significa que a função tem concavidade voltada para cima. Aí, olha só. Se a derivada da função foi nula, é porque a reta tangente é uma reta horizontal. O sinal da derivada segunda é positivo, é concavidade voltada para cima. Tá? Então, eu tenho uma concavidade. Aqui, a reta tangente é horizontal. Concavidade está voltada para cima. Então, ponto de mínima. Né? Eu uso o sinal. E, no outro caso, quando o sinal da derivada segunda é negativo, tá? Significa que o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo. E, portanto, se está com a concavidade voltada para baixo, o ponto lá de cima é um ponto de máxima. Tá? Então, a gente vai também usar aqui o sinal, esse sinal da segunda derivada. Agora, o que vai representar essa segunda derivada aqui para a gente? Porque o que a gente faz sempre aqui nas funções de duas variáveis? Pega a superfície e faz aquelas secções, né? Faz aqueles cortes para analisar a curva. Tá? Só tem um porém aqui, gente. Se eu tenho uma superfície, deixa eu ver se tem um gráfico aqui, uma... Olha só, você tem uma superfície aqui que tem uma concavidade voltada para cima e eu faço uma secção, tá? E naquela curva que eu seccionei aqui, estou falando isso aqui, olha, a gente faz a secção. Aí, essa curva, é sinal dessa curva que a gente vai analisar, tá? O sinal dessa curva, se ele tiver concavidade voltada para cima, eu uso aquela onde está. Então, o ponto é ponto de mínima. Se o sinal dessa curva tiver concavidade voltada para baixo, tá? O sinal for positivo, significa concavidade voltada para cima, ponto de mínima. Agora, só tem um porém. Isso tem que valer para qualquer curva que eu fizer, qualquer intersecção. Né? Porque pode acontecer que eu faço isso com uma, e aquela curva que eu peguei, ela tem concavidade voltada para cima, mas quando eu mudo a direção em outra direção, a concavidade já é voltada para outra. Então, aí a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Né? Tem que fazer análise. Olha aqui, vamos analisar isso aqui, é uma superfície que vocês já estudaram, viram ela lá no cálculo 1, né? Não viram ela no cálculo 1? Ah, viram só uma secção dela. Só viu a interseção dela, né, com uma curva aqui. Por exemplo, eu vou pegar aqui e fazer, estou fazendo a interseção dela, olha, gente, com uma superfície aqui, tá? Tá aí a curva. Concavidade voltada para baixo, certo? Aí o que eu vou dizer, se eu for estudar o sinal dessa derivada segunda dessa curva aí, tá? Como tem concavidade, vai dar negativo, certo? Mas isso é só uma secção da curva. Isso não significa que vai acontecer em toda a curva. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Olha o que acontece aqui, concavidade para baixo, já peguei uma outra, eu estou pegando várias direções, tá? Para baixo, concavidade voltada para baixo, já mudou, tá? Concavidade voltada para cima, tá? Então, eu tenho que garantir no estudo que isso vai valer para qualquer direção que eu pegar, tá? Concavidade é sempre voltada para baixo ou voltada para cima. Aqui é o exemplo que a gente vai já ver, o chamado ponto de Sela, né? Porque ele apareceu lá como um ponto crítico, mas quando a gente vai analisar, ele, horas a concavidade está voltada para cima, horas está voltada para baixo, tá? Então, a ferramenta que a gente usa para verificar
se é um extremo relativo tendo em vista o tempo que já está esgotando. Na próxima aula eu vou fazer a demonstração, vou mostrar por quê. Hoje a gente vai mostrar só a ferramenta. Então, olha só, gente. Tem aqui uma função que tem as derivadas parciais, e elas são funções contínuas. Eu tenho um ponto no domínio que anula o gradiente. O que significa isso? Esse ponto anulou o gradiente. Ele é ponto crítico, ele é candidato a extremo relativo, tá? Então, agora eu quero fazer a análise para saber se ele é extremo relativo ou não, tá? E aí, observe o seguinte, se eu pegar um vetor unitário qualquer e calcular a derivada direcional da função na direção desse vetor, o que vai acontecer? Lembra que derivada direcional é o gradiente multiplicado pelo vetor, produto interno, certo? Mas vai dar quanto esse produto aqui no caso? Preste atenção à informação que tu tem. Vai dar zero, porque o gradiente é zero. Eu peguei um extremo relativo, tá? Então, qualquer que seja a direção que eu pegar, a derivada direcional vai dar zero, tá? Então, se eu considerar aquela intersecção, tá? A curva que é a intersecção da superfície com o plano que passa pelo ponto x0, y0 e mais fx0, y0 na direção desse vetor u. Lembra disso? Isso é aquela curva que a gente acabou de ver aqui, a animação dela. Tá? A derivada dela em zero, ela é exatamente essa derivada direcional. Então, essa derivada direcional, ela é zero, tá? Então, significa que zero é um ponto crítico daquela curva. E aí, mas no cálculo 1, quando a gente tem ponto crítico de uma função de uma variável, a gente usa o sinal da derivada segunda, tá? É uma ferramenta. É exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente vai ver o sinal da derivada segunda dessa função, tá? G, dessa função G aqui, tá? A gente vai analisar o sinal do G' de T. E aí, quando a gente analisa esse sinal, surge um elemento que é o essiano da função, tá? Que é uma ferramenta. Na próxima aula eu vou mostrar por que ele serve como ferramenta. Agora não dá mais tempo. Mas antes, em aulas passadas eu coloquei esse teorema em uma das nossas notas de aulas, que tem um teorema que diz o seguinte, olha, se você tem uma função de duas variáveis, e as derivadas parciais mistas, elas são funções contínuas, então, as derivadas em relação a x e y, em relação a yx, elas são iguais, tá? A função tem as derivadas parciais de segunda ordem. Se elas forem funções contínuas, essas duas derivadas são iguais, tá? E nesse caso, a gente define uma função que é chamada o essiano da função, tá? Então, uma função de duas variáveis. E o essiano da função, num ponto xy, ele é esse produto aqui, ó. É uma continha que você faz com as derivadas parciais de segunda ordem. Nossa, mas é mais uma coisa para eu gravar, né? Mais uma expressão aí. É o produto da derivada parcial em relação de segunda ordem em relação a x, vezes a derivada parcial de segunda ordem em relação a y, multiplicado pelas derivadas mistas, tá? Só que a gente está dizendo que a gente está com uma condição em que as derivadas parciais de segunda ordem existem, são funções contínuas. Então, isso aqui é igual, tá? Uma é igual à outra. Aí, gente, olha, para memorizar, você pode memorizar facilmente isso, vendo como um determinante de uma matriz quadrada de segunda ordem, tá? Então, na primeira linha, você vai calcular as derivadas em relação a x, em relação a x, em relação a x, em relação a y. E na segunda linha, as derivadas em relação a y. Primeiro derivou em relação a y, derivou em relação a y. Aí depois derivou em relação a x, em relação a y. Então, esse determinante é o essiano da função. E o sinal dele vai me ajudar a dizer se é um extremo relativo ou não. Falei isso aqui, gente. Você tem uma matriz 2 por 2, que vão entrar aqui as derivadas da função. As
derivada de segunda ordem, tá? Então, aqui a gente vai colocar as derivadas de primeira ordem. Aqui eu vou acompanhar as derivadas de segunda ordem, tá? Então, a ideia é assim. Eu vou calcular, vou colocar aqui as derivadas de primeira ordem aqui. Aqui eu vou derivar a função em relação a x, tá? E agora eu tenho que derivar de novo em relação a x, que é a função que está aqui, tá? E aqui eu vou pegar a função, a de primeira ordem, vou derivar em relação ao que está aqui. Deriva em relação a y, deriva em relação a y. Agora, em cima dessas, eu vou calcular a derivada de segunda ordem, olhando o que está aqui, tá? Agora, eu tenho que calcular nessa coluna em relação a x. Então, eu derivo de novo agora em relação a x, em relação a x. Eu derivo de novo em relação a y, em relação a y, tá? Pronto, essa é a matriz hessiana. O determinante dessa matriz, que é o que a gente chama de o hessiano da função. Com a particularidade de que a gente vai trabalhar em que casos em que essas duas aqui são iguais, tá? Então, como que é o determinante da matriz? Diagonal principal, relação a x em relação a x, multiplicado y em relação a y, menos produto da diagonal secundária, tá? Só que isto é igual a isto. Então, pode colocar uma dos dois que vai dar o mesmo, tá? Esse que é o hessiano da função. Simples assim. Ok? Já acabou o nosso tempo, já? Já? Ou dá tempo? Ele vai dizer para a gente, lembra que o que a gente vai fazer? A gente vai estudar os sinais daquelas curvas, né? Então, ele vai dizer se a concavidade é voltada para cima ou é para baixo, para poder dizer se ele é um máximo ou um mínimo, tá? A gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigado pela presença de todos e até quarta-feira.